trabalho, nossa última aula propriamente dita. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno muito recente de precarização do trabalho, que a gente conhece como uberização. Tá? Uberização vai no sentido de que é uma forma de trabalho, de contratação do trabalho, de organização e gestão da mão de obra, que se tornou muito conhecida pelo uso massivo que a empresa Uber tem feito desse modelo. E então a Uber se tornou tão grande, tão presente em todo o mundo, em várias cidades do mundo, que essa forma de contratação acabou encontrando no próprio nome da empresa um adjetivo ou mesmo um substantivo de um processo que está ocorrendo nesse momento na nossa vida. Então, o que é a uberização? A uberização é um formato de contratação de trabalho ou de organização das relações de trabalho, porque não é só um formato de contrato, né? É um termo muito utilizado no direito do trabalho também. Você vai na internet fazer uma pesquisa sobre artigos científicos, sobre o que se produz do ponto de vista acadêmico, sobre uberização. Você vai encontrar uma literatura que está se tornando cada vez mais vasta no âmbito do direito trabalhista, do direito do trabalho. Mas também ela é uma forma de organização do trabalho e uma forma precarizada de organização do trabalho. A gente viu precarização na aula anterior, que é justamente formatos que tiram direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores. Eles perdem são formas de trabalho que não garantem na relação e por meio da legislação trabalhista uma relação estável de trabalho, uma relação que vai proporcionar ao trabalhador uma vida digna ou uma vida estável em que ele possa planejar o futuro. E é talvez a radicalização dessa precarização, dessa exploração, a gente veja justamente nesse formato de contratação de trabalho que a gente chama de uberização. Então, em que consiste? Basicamente é o trabalhador que, não tendo outra forma de trabalho, ele vai atrás de um aplicativo que faz a intermediação entre um determinado serviço que está sendo demandado e aquela pessoa que quer prestar aquele serviço, né? Então ela se coloca inclusive como essa intermediação entre o prestador de serviço e a pessoa que demanda esse serviço. Mas na verdade ela presta esse serviço, né? Você, eu lembro que estava tendo nos últimos tempos, quando iniciou a pandemia, começaram a ocorrer várias lives de cantores sertanejos, etc. E a RAP, por exemplo, foi uma das patrocinadoras de algumas dessas lives. E aí todo o discurso era pede um lanche da RAP, ou enfim, da Uber Eats ou da iFood, e a iFood entrega, ou a RAP entrega, e aí esse é o que ela vende para os consumidores, mas o que ela vende do ponto de vista do formal, que vai estabelecer a relação de trabalho formal, é de que ela não faz isso. Ela não, a RAP, nem a iFood, nem o Uber Eats, nem o Uber, né? Estou focando nessas aqui de entrega, mas nem o Uber e nem 99, eles não fazem o serviço de transporte. Eles fazem justamente o serviço de intermediação. Eles são nada mais, nada menos do que um aplicativo, uma solução tecnológica para um problema que está colocado, que é um determinado serviço que é demandado e uma pessoa que quer prestar esse serviço, e eles somente fazem essa intermediação. Mas, na prática, não é esse o serviço, não é esse
o que é prometido por nenhum desses aplicativos, seja de entrega, seja de intermediação de mão de obra. A gente tem alguns serviços de intermediação de trabalho doméstico, até de goleiro de futebol de pelada. Você tem esse processo de intermediação de serviço, que não é só intermediação. Essas empresas, elas prometem um serviço sendo ofertado de maneira eficiente, de maneira a melhor atender seu consumidor. Então, enfim, quais são as características dessa uberização? Então, muita gente já deve ter pego um Uber, já deve ter solicitado uma comida pelo Rappi, pelo iFood, pelo Uber Eats, enfim. Acho que pouca gente pediu um goleiro para futebol de pelada, mas nada que não possa vir a acontecer. Qual é o que ela acarreta para o trabalho, propriamente dito? Primeiro, o trabalhador que está trabalhando para isso, ele é visto pela empresa como parceiro. Ele é um empreendedor parceiro da empresa detém um aplicativo. Então, se você for lá no site da Uber, da Rappi, do iFood, você vai ver assim, nós quer trabalhar para nós, trabalhar com a gente, né? Eles nem falam trabalhar para nós, ele fala quer trabalhar conosco, seja um parceiro Uber, seja um parceiro Rappi, seja um parceiro iFood. Então, esse é o foco do trabalho. E ao fazer isso, eles retiram, né, aquela obrigação que eles deveriam ter com pessoas que trabalham para a empresa, ou seja, eles não são os empregadores e por isso não têm as obrigações. E esses trabalhadores também eles prestam um determinado serviço sem necessariamente contar. Uma das características desses serviços que são prestados por essas empresas ou dos serviços prestados por esses trabalhadores são que esses são serviços que eles vão até o restaurante e pegam a comida e entregam, ou eles estão dentro do seu carro ofertando o serviço de transporte. E é uma das características principais desse serviço, e que esses, todos, por mais diferentes que sejam, eles são serviços individuais. Eles são indivíduos que não têm, o trabalhador não conta com outros trabalhadores numa cadeia de serviços em que ele se identifica ou cria um determinado nível de solidariedade pela própria situação de trabalho. São serviços estritamente individuais. Claro que ele pode ter os seus outros colegas que ele vê fazendo entregas, ele pode ter uma certa relação com os outros motoristas de Uber, como vários deles já têm. Só que o que ocorre, na verdade, é que o serviço é prestado integralmente por um trabalhador, unicamente. E esse serviço, por ser prestado por um trabalhador, ele é organizacionalmente muito diferente de um trabalho numa empresa, por exemplo, como um caixa de supermercado, que convive com os outros caixas de supermercado, que trabalha com outros caixas de supermercado. Se você for pensar, então, num trabalhador da indústria, em que ele está em uma das etapas do processo produtivo, onde ele tem que trabalhar com equipe, geralmente os trabalhos de mesmo de escritórios, trabalhos no setor de serviço, quando as pessoas são contratadas por meio da CLT, e geralmente esses trabalhos eles exigem algum nível de cooperação entre os trabalhadores. E o trabalho do aplicativo, esse trabalho uberizado, ele é um trabalho individualizado. Ele proporciona aquilo que se chama de atomização do indivíduo. Um indivíduo fosse um átomo, algo isolado dos outros indivíduos. E aí mostra uma contradição, um paradoxo, que parece paradoxal nessa contradição, que é, se por um lado esses aplicativos, um dos discursos que eles têm é nós conectamos pessoas, nós conectamos quem presta serviço a quem demanda o serviço, nós aproximamos, nós conectamos o mundo. Mas o que de fato ocorre para esses trabalhadores é que
eles, por trabalharem de maneira isolada, por trabalharem de maneira individual, muitos deles se sentem no processo de trabalho muito sozinhos, muito solitários. Isso você vê no discurso que esses trabalhadores têm. Isso é uma coisa importante, inclusive eu peço para vocês assistirem ao documentário que eu coloquei, disponibilizei na turma. Então, a individualização, a atomização do trabalho são fatores, características importantes desse processo de uberização. A outra, muito claramente, como o trabalhador trabalha por trabalha como parceiro, não como um trabalhador da empresa, ela acaba com direitos. A pessoa que trabalha por uma dessas empresas não tem direito nenhum, ela não recebe nada, ela não recebe INSS, ela não recebe FGTS, ela não recebe 13º, férias, hora extra, nada disso. Ela só ganha aquilo que ela trabalha, porque ela não tem um vínculo trabalhista, não é reconhecido esse vínculo trabalhista com essas empresas, tá? Uma outra coisa que apesar dela não ter esse vínculo, uma das características do trabalho do emprego, do trabalho sob a forma de emprego, que é vista inclusive dentro do direito do trabalho, é a ideia de subordinação. E aí eles dizem que o trabalhador não é subordinado à empresa, mas eles não são. O trabalhador não é subordinado porque não tem um patrão que está lá colocando como é que ele deve trabalhar. No entanto, as empresas criam uma forma falseada de subordinação, de garantir que o trabalhador trabalhe de uma determinada maneira, como essa empresa quer, por meio dos mecanismos de avaliação do próprio aplicativo. Então, se por um lado, se você tem no emprego tradicional uma pessoa que o patrão está constantemente avaliando por meio de exames de desempenho, uma série de mecanismos. Por outro, no caso do trabalho uberizado, não é mais o patrão diretamente que faz isso, pelo menos não claramente, mas é o próprio tomador do serviço, o consumidor, que faz essa avaliação, envia para o patrão, sem face, sem rosto, sem corpo, que não tem nem um nome aquele patrão, envia para o sistema. Esse sistema cria uma série de cálculos e coloca esse trabalhador para prestar mais serviço ou para prestar menos, avalia e pontua esse trabalhador. Enfim, então a subordinação existe, mas ela está maquiada dentro do aplicativo sob a forma de avaliação do consumidor. E, por outro lado, como vocês podem ver no documentário, esses trabalhadores, quando de alguma maneira contrariam os interesses, os desejos dessas empresas, eles são excluídos do aplicativo. Como ocorre quando os trabalhadores fazem greve. Os que fazem greve são excluídos do aplicativo. E olha que interessante, se esses trabalhadores tivessem feito greve sob o regime de contratação da CLT, eles não poderiam ser demitidos, porque a legislação garante o direito à greve. Mas como eles são parceiros, não existe greve entre parceiros. Eles são só prestadores de serviços. E isso torna ainda mais frágil sua situação. Outra característica desses trabalhadores, desse tipo de trabalho uberizado, é que os principais meios de produção, que a gente vai falar assim, que é o equipamento com que essa pessoa trabalha. O meio de produção é aquilo que ele não tem, que geralmente o patrão tem. Então, numa padaria é o forno, é a própria padaria. Numa indústria é o maquinário. Qual é esse meio de produção? Aí você vai falar, bom, do motorista de Uber é o carro, é o próprio celular. Do caso do entregador é a moto ou a bicicleta. A grande questão é que o principal meio de produção não é o automóvel, não é o aparelho celular, não é a bicicleta, não é a moto. O principal meio de produção é o próprio aplicativo. Esse aplicativo ele pertence à empresa. E ele
é o garantidor do lucro, é aquela tecnologia que o entregador ele não tem acesso. É o meio de produção monopolizado pelo empresário que esse trabalhador não tem acesso, assim como as máquinas, os equipamentos do industrial, do empresário, do burguês, enfim, quando Marx vai falar sobre a burguesia. Então esse meio de produção que é monopólio exclusivo do empresário, ele não é o meio de produção possuído pelo trabalhador. No entanto, as ferramentas de trabalho que têm o maior custo para o trabalhador e que têm maior depreciação, ou seja, que perdem valor e que estão sob o maior risco, são assumidos pelo trabalhador, pelo parceiro. O que é isso? É o carro. O automóvel, quem tem é o trabalhador. Se ele bate o carro, se ele tem seguro, se ele não tem, não é problema da empresa, da Uber. Quem tem a moto é o trabalhador. Não é empresa, não é problema da Uber se ele tem algum problema com a moto, se ele vai fazer revisão ou não. Então, esses são instrumentos caros que possuem um risco intrínseco da própria atividade, que depreciam muito depressa, e esses são ferramentas possuídas pelo trabalhador. Enquanto a empresa só tem um aplicativo e ela não arca com os custos do serviço. Isso talvez é uma coisa mais interessante e que possibilita a gente pensar no nível de exploração que essas empresas fazem. Porque ela não só explora o trabalho, a mão de obra, mas o próprio investimento que esse trabalhador faz para poder trabalhar. E isso aprofunda o nível de exploração desse trabalhador. Tira da empresa esse custo e coloca na mão desse trabalhador. Tá? Então, ao dizer que esse trabalhador é um parceiro, no nível discursivo, ele também diz, essas empresas dizem que esse trabalhador ele é um empreendedor. Essa trabalhadora é uma empreendedora, criando essa ideia de uma ideia de de empreendedorismo de si, né? Que a pessoa ela é empreendedora, ela possui a capacidade empreendedora e por ser parceira ela é como se fosse uma empresa. Só que isso é uma grande falácia, porque esse trabalhador ele não possui possibilidade de empreender propriamente dito, de fazer com que aquilo que ele está empreendendo gere algo próximo a um lucro, um faturamento que possa melhorar a vida dele. Tá? Esse trabalhador, na verdade, ele é um desesperado. Como é falado lá no documentário, essa pessoa está desesperada, ela não é uma empreendedora. Ela está desesperada para fazer aquilo que a gente sempre conheceu no Brasil, que, enfim, existe desde do início da exploração do trabalho escravo do Brasil, que é o trabalho do bico. Então, a economia urbana no Brasil está baseada no bico. Os escravos, os ex-escravos, as pessoas que saíram da escravidão, ao não encontrar um campo de trabalho numa indústria nascente, eles foram fazer bico. E esse trabalho de bico acaba sendo institucionalizado, apropriado pelas empresas que fazem esse serviço e que se dizem unicamente de tecnologia da informação. Então, os únicos empregados que essas empresas têm, na verdade, é o pessoal da área de tecnologia da informação, de TI, o pessoal da engenharia, da ciência da computação, que faz o aplicativo, que aprimora os aplicativos, que criam novos produtos, novos aplicativos, e o pessoal do marketing, que é fundamental para essas empresas. O marketing que vai desde a promoção dos produtos até a visualização, o estudo de quais produtos são as novas, tem maior demanda, tem maior interesse, tem maior potencialidade de gerar demanda. Então esse pessoal do marketing, esse pessoal da TI é quem de fato é empregado dessas empresas. O restante dos trabalhadores, que é a imensa maioria,
Esses empregados, se você for comparar os motoristas de Uber com as pessoas que desenvolvem, o pessoal da TI, do marketing da Uber, não vai dar nem 0,5% da quantidade de trabalhadores envolvidos com a empresa Uber, e isso se repete no iFood, se repete no Rappi, com todas as outras empresas, tá? E por o trabalho ser considerado um trabalho como bico, ele também não cria aquilo que a gente conhece como identidade profissional. Que os trabalhadores que fazem Uber, como você vê lá, as pessoas querem sair do trabalho de entrega. Você vê uma quantidade razoável de motoristas de Uber que fala assim, olha, eu estou aqui, é bom, a grande maioria que você conversa, eu estou aqui, tá, para mim você está satisfazendo agora, mas eu não quero ficar aqui o resto da vida, porque enfim, está cada vez pior. E no período da pandemia, esses motoristas de Uber perderam ainda mais. Mais de 90% das viagens, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, eles perderam. Então, se ele ganhava 2 mil, 3 mil reais, aqui os trabalhadores da Uber, no período pré-pandemia, durante a pandemia, agora eles não estão tirando quase nada. E só não estão passando fome por conta de estarem recebendo auxílio emergencial. Tá? E, mesmo assim, tendo que arcar com os custos do automóvel, que continuam na mão desses trabalhadores. Tá? Então, isso faz com que haja essa perda de identidade profissional dificulta ainda mais, por exemplo, a organização e mobilização desses trabalhadores. Porque quando a pessoa vê o seu trabalho como um bico, ele não vai se mobilizar por ter direitos, por isso ele falou, cara, eu estou aqui só enquanto dá, eu não vou me mobilizar nem nada, não estou nem aí para esse tipo de serviço, vou continuar fazendo o meu trabalho, porque ao fazer o meu trabalho aqui, eu consigo sobreviver nesse momento, quando tiver a oportunidade, eu saio. No entanto, aí mora uma da outra falácia, que é, as pessoas não conseguem sair desse tipo de trabalho. E isso talvez seja a principal consequência de médio e longo prazo desse processo de uberização do trabalho, é porque esse trabalhador, essa trabalhadora, que utilizava o Rappi, a Uber, que se prestava a passar pelo trabalho uberizado, ele percebia aquilo como um momento de passagem. No entanto, esse momento não é mais um momento de passagem, ele se torna um trabalho cada vez mais fixo dessa pessoa, apesar de toda a instabilidade. Tá? Então, essas empresas elas estão ganhando muito dinheiro, porque se você pega, né, tem alguns dados recentes aqui, a própria entre 2008 e 2019, o iFood aumentou em 116% o seu faturamento. Esse faturamento eles ainda não abriram qual o valor, como é que eles estão faturando atualmente, mas a quantidade de empresas que entraram, de restaurantes que entraram para o iFood, ultrapassa o valor de mais de 30% de novas empresas entraram. Ainda tem, isso era em junho, agora deve ter ainda muito mais. Não só exploram o trabalho dos entregadores, né, essas empresas, como elas também exploram os próprios restaurantes, os pequenos e grandes restaurantes que estão vinculados a essas empresas de entrega, porque eles cobram mais ou menos, se eles fizerem a entrega, se o iFood se responsabilizar pela entrega, eles cobram cerca de 26, 27% do valor do produto, o que é um valor muito alto. Isso reduz a margem de lucro de maneira muito intensa. Então, eles exploram as empresas que fazem a comida, por exemplo, o produto, e exploram também os trabalhadores lá na outra ponta. Exploram a tal ponto que eles encontraram, o iFood encontrou eles funcionam com 2 sistemas, tá, de trabalho. Isso está relatado, se vocês pegam o que eu vou falar, vocês vão lembrar daquilo que está no documentário. Eles têm o trabalhador que eles chamam de sistema de trabalho da nuvem,
que são pessoas que trabalham, ligam o aplicativo na hora que quer, desligam o aplicativo na hora que quer, e a própria iFood visualiza onde a pessoa está e vai mandar a entrega de acordo com a posição onde ela está naquele momento que o aplicativo está em funcionamento. Essa pessoa não precisa não precisa estar ligado a uma determinada quantidade de horas, enfim, essa pessoa tem aquela chamada liberdade para ligar e desligar o aparelho na hora que quer. Só que a iFood percebeu que isso gerava muita instabilidade para poder atender as demandas. E aí ela resolveu começar a criar um segundo sistema chamado de operador logístico. Tá? E o operador logístico, ele é a Uber contrata uma empresa chamada de operadora logística que vai ficar baseada em um determinado território e vai fazer as entregas nesse território. Tá? Então ela contrata uma empresa que vai fazer as entregas nesse território. Ou seja, ela está fazendo terceirização do trabalho. Só que essa empresa, que é contratada pela iFood, ela deve seguir determinadas regras, incluindo que o trabalhador, porque ela contrata a empresa que contrata esse trabalhador e que vai pagar aquele valor de acordo com o que diz o iFood. E esse trabalhador que está como operador logístico, está vinculado a essa empresa operadora logística, ele tem turnos que ele deve trabalhar. Tem 3 turnos. Ele deve trabalhar pelo menos um dos 3 turnos. Não pode desligar enquanto estiver trabalhando o seu aplicativo. Tem direito a 20 minutos de intervalo durante esses turnos, de 6 horas, pelo menos, tá? Podendo chegar a 12, enfim. E se desligar, ele é desvinculado, enfim, ele recebe multa e tal, ele precisa cumprir aquele turno, e aí isso é retratado lá no caso do ciclista, né, do entregador, que está de bicicleta, cai, desloca o ombro e precisa completar o turno, porque senão ele não vai receber, enfim, senão ele pode ser excluído do serviço. E aí esse operador logístico, ele tem uma remuneração um pouco, pelo menos é dito que a iFood paga uma remuneração um pouco melhor, garante um conjunto de entregas naquela região, sendo que o que está na nuvem, o autônomo, completamente autônomo, ele não tem garantido essas entregas. Só que, aí a gente está pensando, não, então a iFood contrata uma empresa que contrata o trabalhador. Beleza, o trabalhador tem que cumprir jornada de trabalho, tem tempo para ficar, então ele deve ser contratado direitinho via CLT, né? Só que não. Ele é contratado pela empresa da mesma maneira que o outro entregador é contratado. Só que ele tem que cumprir turno, ele tem tempo de intervalo, etc. Então, ou seja, a iFood criou um jeito de terceirizar e fazer o trabalho, obrigar que o trabalhador trabalhe as horas que a empresa quer, sem arcar com nenhum custo. Então, nem o bônus de autonomia, enfim, o trabalhador tem mais, né, o bônus prometido de independência, autonomia, etc. Trabalhe na hora que você quer. Ele não tem mais e também ele não tem nenhum bônus e acabou ficando com ônus. Então vai vira única e exclusivamente ônus. E esse tipo de contratação é uma contratação que eles chamam de OL. Você vai ver no negócio, fala em OL. Esse é o tipo de contratação muito precarizado, muito feito por debaixo dos panos. Mas aí tem a questão, mas a justiça não vê isso? Vê. E faz alguma coisa? Alguns tribunais do trabalho de primeira instância dão perda de causa para a iFood. Tá? Agora, a iFood contrata essas empresas terceirizadas. Essas terceirizadas contratam os trabalhadores. Se a empresa terceirizada toma um processo desses trabalhadores, para o iFood tanto faz. Essas empresas são empresas quase que de fachadas para poder o iFood fazer esse
ah, nessa contratação. Elas são empresas laranja do iFood, para utilizar um termo que está em voga agora na política, mas elas são empresas laranja para iFood para evitarem o pagamento direto, o envolvimento direto com essas ações, com esse problema de contratação. E aí, quando vai para a justiça contra o iFood, contra essas empresas, a justiça, às vezes, na primeira instância dá ganho, mas perde na segunda, terceira instância. E aí, e por que perde? Você me pergunta, por quê? Por quê? A grande questão é que perde porque justamente é uma empresa como o iFood tem muito dinheiro, tem muito recurso. O iFood ele é parte de uma holding de empresas de tecnologia da informação. A controladora do iFood chama Movile, é uma empresa de Campinas, que trabalha só com tecnologia, enfim, que foi criada há um tempo atrás e investiu dinheiro, cerca de 3 milhões de reais em 2013 para o iFood, que era uma empresa pequena. Essa é a grande controladora do iFood. Essa empresa, ela tem hoje uma estimativa de capital de mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Então, o iFood ainda não tem, a gente não sabe exatamente o valor de mercado, ele não está no mercado da bolsa de valores, das bolsas de valores, ainda está sob o controle dos criadores, fundadores e dessa Móvel, que é um investidor em empresas de tecnologia da informação. Então a grande questão é que se é uma empresa bilionária, o que ela tem de envolvimento com os meios do poder deve ser enorme. E não parece. Isso não aparece para nos grandes meios de comunicação, até porque elas são. Essa empresa, o iFood e a Uber, etc., eles investem fortemente em Google, nas empresas de comunicação como um todo, e esse tipo de crítica não vai aparecer. Então, assim, para finalizar, a gente a gente percebe nesse processo de uberização que é um mecanismo encontrado para ampliar a exploração do trabalhador. É uma nova forma de organização, assim como a gente teve o período do Fordismo, a gente teve o período do Toyotismo, agora a gente tem um outro processo de exploração do trabalhador que amplifica, inclusive, a precarização do trabalho, que a gente chama de uberização. Esse processo que a gente está vivenciando na vida dos motoristas, entregadores principalmente, é um processo que tende a se aprofundar e se ramificar em outras áreas. Então, alguns pesquisadores, como Ricardo Antunes e outros, estão falando que, olha, esse processo de uberização a gente acha que vai ficar em entregador e motorista, e dentro de uma economia que eles chamam de economia do bico, mas na verdade o processo que a gente vivencia, inclusive a partir da pandemia, em que o trabalhador vai para casa fazer o trabalho de home office e tem todos os meios de produção ali, porque são seus, ele não tem mais um vínculo com a empresa e ele trabalha a hora, meio que a hora que ele quer, né? Ele tem uma certa flexibilidade de horário. E isso traz enquanto possibilidade a própria uberização do trabalho, inclusive desses trabalhos que são trabalhos mais intelectuais, trabalhos que estão garantidos por uma certa estabilidade ou por uma certa necessidade de qualificação que faz que sejam melhores remunerados, em princípio, o que não necessariamente se mostra como verdade. Principalmente se a gente pensar que a forma de organização do trabalho que garantia, ou que aparentemente garantia uma certa estabilidade, um certo, até para a gente falar nesse momento em que grande parte dos trabalhadores estão ou na informalidade ou com contratos precários, garante um certo privilégio quando comparado com outros. E mesmo esses trabalhadores correm o risco de perderem esses direitos que foram duramente conquistados e
não mais contarem com isso que se chama de, bota aspas nisso aí, de privilégio, que é uma relação de trabalho estável por meio da CLT, ou para quem é servidor público, por meio do Estatuto do Servidor Público. Então, o que a gente vai perceber cada vez mais desse processo de uberização, e que a gente pode pensar no futuro do trabalho daqui para diante, é um processo de individualização do trabalho, um processo que foca na autoexploração, um processo que também acarreta a perda de vínculos entre os trabalhadores, que impossibilita a ascensão social que já foi garantida por meio do trabalho com carteira assinada, que a pessoa vivia de uma maneira, né, em determinado período da vida, mas que no decorrer do tempo ele vai melhorando sua vida, vai garantindo, porque o seu emprego vai melhorando, sua remuneração vai trazendo novos benefícios. Isso não ocorre no processo de uberização do trabalho. A pessoa, na verdade, o que ocorre, você vai, lembra do o cara falando assim, não, a mãe do camarada falou, pô, você tem que arrumar uma empresa CLT. O cara, não, mas aqui já foi melhor, agora tá ruim, mas é conjuntura, daqui a pouco melhora. E ele mesmo vai seguindo, vai se dando conta na fala dele que ele vai, mas eu tô vendo que não tá melhorando não. E pelo contrário, uma vez que os formatos de contratação vão se uberizando cada vez mais, ele não vai encontrar no mercado de trabalho uma alternativa a esse trabalho uberizado e desqualificado e que seja tão exploratório. Então ele não vê possibilidade de ascensão social, e quanto mais trabalhadores disponíveis, maior é muito rápido essa perda. Porque o que acontece? Quando a gente tem um vínculo de trabalho da CLT, você fala assim, por mais que haja desemprego, o seu empregador não pode baixar seu salário. Isso garante uma série. Se você está numa função em que o custo de treinamento, o custo de ter um novo trabalhador é alto, ele não vai te demitir para contratar uma pessoa por um salário um pouco menor. Até porque a legislação trabalhista também diz que você não pode dar salários diferentes. Então, enfim, para quem exerce a mesma função. Tá? Então, se você está numa empresa grande, que tem um determinado plano de cargos e salários para os seus empregados, você dificilmente vai conseguir, a empresa vai conseguir fazer uma redução automática desses seus custos no trabalho, por meio dessa dinâmica de oferta e demanda, né? De flutuações do mercado. No entanto, nessa economia uberizada, nesse formato uberizado, o trabalhador sofre imediatamente, porque um entregador novo já muda a dinâmica entre oferta e demanda e já reduz o valor pago por quilômetro, por hora, enfim. Então isso já é sentido muito facilmente, e a empresa não tem nenhuma obrigação de manter a remuneração nos padrões anteriores. Então isso acaba acarretando uma instabilidade enorme, uma instabilidade que é uma instabilidade do trabalho, que vira uma instabilidade para a vida da pessoa, porque a pessoa não consegue planejar o futuro, porque como é que vai estar a minha vida daqui a 2 anos? Não sabe. Bom, e não há possibilidade de melhora, porque pode não haver alternativa dentro do mercado de trabalho, já não há para essas pessoas. E isso tem se mostrado cada vez mais forte nesses últimos anos. Tá? E isso também forma novos valores para os trabalhadores cada vez mais individualistas, que, para evitar como uma maneira de defesa em relação a esse discurso, os próprios trabalhadores começam a pensar de que, olha, a pessoa não conseguiu conquistar aquilo porque ele não fez viagens suficientes. Então, se eu estou trabalhando aqui 12, 14, 15 horas, eu consigo tirar meu sustento. Só que olha o absurdo da pessoa trabalhar 12, 14, 15 horas seguidas. Né? A gente está voltando para o capitalismo lá do início do século XIX, da transição entre o capitalismo, entre o feudalismo e o capitalismo, onde não existia legislação trabalhista nenhuma. Até porque o que fazem
essas empresas são justamente acabar com o direito trabalhista. Então, muito provavelmente, e essa é uma constatação que eu tenho feito atualmente, ela não é positiva, não, ou ela não é otimista, né? Porque esse formato de contratação, esse processo de uberização do trabalho, é um processo que aparentemente os estados nacionais, o estado brasileiro, não está dando conta, pelo contrário, ele fomenta isso, tem fomentado cada vez mais esse tipo de contratação, por meio de seus mecanismos diversos, seja a Justiça do Trabalho, seja por meio do Executivo, que já disse, ou você tem, né, o líder máximo em campanha falou, ou você vai ter direitos ou você vai ter emprego, ou seja, esse processo é um processo que está caminhando a passos largos e tende a piorar muito a situação da classe trabalhadora no nosso país. Não vai ficar somente, especialmente no período pós-pandemia, não vai ficar somente nas categorias de entregadores e motoristas. Podem ter certeza, esse processo de uberização vai ampliar e ganhar cada vez mais adeptos ou empresas que vão aderir a esse formato, porque reduz muito o custo com a mão de obra, reduz muito o custo com os meios de produção necessários, né? O que a gente vai ver de professores, inclusive, sendo contratados por esses meios, não vai estar no gibi. Pode ver que as próximas, as faculdades daqui a pouco vão estar privadas, escolas privadas principalmente, vão estar todos contratando professores que vão gravar seus vídeos, que vão dar suas aulas a partir desse processo. E já há isso, já há o que eles chamam inclusive de uberização do trabalho docente, que são docentes que ficam à disposição, que não estão empregados, que ficam à disposição para substituir aqueles docentes que porventura caem doentes, que não podem dar uma determinada aula. Então ele vai, a faculdade, a escola vai no aplicativo, eu preciso de professor de geografia, porque meu professor de geografia adoeceu. E nessa região, o professor vai lá e dá aula de geografia, é contratado para aquela atividade. Então isso já está acontecendo e a tendência é cada vez mais se ampliar. Bom, gente, é isso. Desculpa, o vídeo acabou ficando mais longo do que eu pretendia, mas a ideia era um pouco passar para vocês um processo muito importante na atual Constituição das Relações de Trabalho, que é esse processo de uberização, que entra em uma das formas mais atuais de exploração do trabalho da sociedade capitalista. É isso, muito obrigado e até a próxima, nos próximos